Eu vejo muito caboclo por aí lamentando o fim e a extinção da MTV, mas esses mesmos caras lá na época odiavam e já bradavam naquela época lá: a MTV morreu. A real mesmo é que a internet mudou o jogo, champs. Boa parte das pessoas assistem as coisas como elas querem e a hora que elas querem. Naquela época a MTV só tinha audiência porque era um tipo de modelo de mídia centralizada, e agora já era. Mas vale sempre a pena lembrar os bons e maus momentos que ela nos proporcionou. Essa história aqui de como eu conheci o Linkin Park ainda na época do Napster. Eu cheguei na casa de um colega meu na época e ele falou: olha só essa bandinha nova que eu baixei aqui de New Metal. É um negócio assim meio comercial, mas escuta aí. Daí eu escutei o negócio lá e era One Step Closer do Linkin Park, né? E ali eu já comecei a entender o que eles queriam fazer com o Alterna Metal. Trazer um negócio um pouco mais assim comercial. Daí meses depois eu liguei na MTV e vi que iria estrear um novo clipe da banda. E aí começou a Crawling, que mais parece um Backstreet Boy de guitarra. Não que um One Step Closer fosse um exemplo de brutalidade e podridão sonora. Ali eu já havia entendido o que os caras queriam fazer, como eu já disse antes. Deixar o Alterna Metal com um tom um pouco mais comercial. E ok, isso é normal, faz parte do jogo. Os chiitas que chorem encolhidos debaixo do chuveiro. Mas o que encheu o saco mesmo era os caras ocuparem todo os top alguma coisa da programação da MTV. O Linkin Park foi uma banda muito competente no que se propôs a fazer ali no começo dos anos 2000. Eu não gosto, mas ao vivo os caras entregam. Se bem que tem alguns vídeos que você acha aqui deles ao vivo que o Chester dá umas cagadinhas nos drive ali. Enfim, a banda é aquele papo de sempre. Porta de entrada para vários roqueirinhos adentrarem o mundo do rock e do heavy metal. Então meu respeito tá muito em cima disso em relação a eles. Como uma banda hiteira que eles eram, muitos bangerzão metido a filho do satanás acabaram se rendendo aos caras. Mas assim, escutavam as modas tudo escondidinho dos amiguinhos da Led Slay. Claro! No geral, o maior problema do Linkin Park era a maldita insistência da emissora musical em tocar a todo instante, em todos os programas e momentos, os clipes deles. Puta que pariu, isso era insuportável. As bandas de pop rock nacionais também eram uma outra praga que a MTV proliferava em sua programação. Dentro e fora da emissora, em festivais mais de povão, mais de massa, eles também estavam lá. E pior ainda ficava quando você tava ali reunido com teus amiguinhos na praça, tomando uns goró, e aí chegava aquele roqueirinho de vila com um violão sem capa pendurado nas costas e perguntava: e aí, mano, posso mandar um som aí? E aí começava isso aí, ó. É diateira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, Mas é incrível o seguinte: quando essas bandas perderam a sua relevância midiática e acabaram dando espaço ao funk e outras coisas mais bizarras ainda, ruas famosas por suas lojas e instrumentos foram à falência, como é o caso da Teodoro Sampaio. E isso explica muita coisa. Enquanto tínhamos exemplos de bandas mais comerciais, mas que tinham músicos de verdade, tocando instrumentos de verdade, o mercado musical conseguia respirar. O Rapa era uma dessas bandas aí, que no meio dos 90 e começo dos 2000 faziam um som mais pop, mas que era exemplo para muitos jovens se interessarem em tocar instrumentos musicais e não somente pegar um microfone e sair falando bosta por aí. Não tô dando uma de moralista, vocês me conhecem aqui e sabem que isso não é o meu perfil, mas até para você escrachar as coisas, você tem que ter uma certa base, né, irmão? O problema aqui com essas bandas, como eu já bem disse, era o monopólio midiático que ditava o que você deveria escutar e consumir. Nesse caso, o Rapa tava no meio desse balaio. Não que não exista algo interessante na obra dos caras, mas a gente foi tão bombardeado pela MTV e os hits da banda que muita gente pegou foi raiva mesmo do Falcão e sua trupe. Mas assim, meus velhos, eu tô tentando não ser injusto com nenhuma das bandas que eu citei até agora. E eu acredito de fato que essas bandas em algum momento foram importantes na vida de alguém aqui. Só que tudo tem um limite, e meu limite é o Cine.
o negócio já fugia totalmente do rolê. Ia pra um popzinho safado e o restart perto desses caras era brutal death metal blasphemy da puta que pariu. E a MTV nos brindou com cada novo lançamento dessa molecada com cara de fuinha, fazendo os roqueiros predispostos à calvície a adiantar sua sentença uns 15 anos antes, pelo amor. O Cine foi tão rápido quanto veio, mas antes causou sérios danos auditivos e visuais nos ouvidos e olhos mais brutinhos de Battle Jacket de porta de fofinho. Essa não dava pra ter nenhum guilty pleasure de leve, porque o som soava infantiloide demais e boçal demais. E está justamente desta lista porque a MTV nos fludou a cabeça com os clipes desses caras. Teve um outro período da música meio controverso que eu não curtia, mas eu confesso, eu sinto muita saudade, que as meninas platinavam o cabelo, usavam uns jeans colado com o All-Star surrado e ficavam ali na porta da Alts. Quem é de São Paulo já se ligou. Eu tô falando da galera do indie. E nessa época também surgiram um monte de bandas que sempre tinham o THE, né? O D no começo do nome. É D alguma coisa, D não sei o que lá. E que eram colocadas dentro desse balaio do indie. Claro que os especialistas não consideram essas bandas como indie nos dias de hoje, mas há 20, 22 anos atrás as coisas eram mais simples e não tinha um bando de pau no cu relativizando tudo. Logo, The Vines, The Hives, The Helicopters e tudo que tivesse o THE e estimulasse meninas a platinar o cabelo era posto no meio dessa miscelânea toda chamada indie. Bandas foram outra praga auditiva que a MTV proliferou em sua programação sem dó e sem pena. Eu lembro que quando o Fúria morreu e o Riff assumiu o lugar do programa, a Penélope Nova passou um clipe dos helicópteros infernais e eu fiquei tão puto da cara na época que eu desliguei a televisão e fui escutar meu Bloody Kisses lá, chorando de tanta tristeza, achando que na verdade a gente ia ver metal no programa, mas né, virou aquele negócio lá. Eu reclamo, mas ô saudade de ver a Augusta fervendo de gente e as bandas abarrotando os picos. Enfim, o problema é o que eu já disse, monopólio midiático ditando gostos particulares, porque ninguém é igual a ninguém, amigo. Um belo dia eu liguei a MTV e começou aquela vinhetinha de estreia. Eu já pensei, opa, coisa nova pra Mordenói consumir. Aí começou isso aí, ó. Aí eu fiquei com cara de tacho pensando, o que tá acontecendo, meu velho? Outra banda que respirava e a MTV ia lá e registrava na sua grade de programação. Claro que muitas menininhas se tornaram trevosas e interessadas na estética gótica através do Evanescence, mas o troço chato. Era bem executado, bem produzido e a Emily um chuchu, porque vocês já sabem, morenas comandam. Mas a música no geral era triste demais de escutar, se seus ouvidos já estavam apodrecidos, assim como os meus. Essa é outra banda que eu usou, mas eu defendo ao mesmo tempo, porque serve de, mais uma vez, de porta de entrada para as pessoas se aprofundarem mais ainda no metal. O problema é que a banda tinha muito hit e muito refrão grudento, e ali a MTV dando suporte para tudo que os caras faziam, e a gente lá isolado, com o vinilzão do Cannibal Corpse debaixo do braço, tomando tiro de tudo quanto era lado, desde a rádio até a Music Television BR. Ah, meu irmão, chega de tanta banda chata, eu vou lavar minha alma ali, escutando um Heartwork. Falou pra vocês aí.